Olá! Hoje eu quero compartilhar com você algumas lições poderosas desse livro. Olha só, bem pequenininho, tamanho da minha mão, um livro de bolso, do pastor Hernandes Dias Lopes, que fala sobre mães intercessoras conquistando o coração dos filhos através da oração. Esse livro ele virou ali um livro não só de bolso, mas um livro de cabeceira, que eu olho e sempre que eu volto nele, eu vejo a necessidade que eu tenho de aprender a orar, aprender a priorizar minha família e meus filhos. E esse livro ele fala exatamente sobre isso, que é o poder que tem na oração, de uma mãe que ora pelos seus filhos. Eu quero ler um pequeno trecho para você aqui do capítulo 1, que fala assim, ó: a pressa é o sinal distintivo da nossa geração. Vivemos sob a pressão do urgente, não temos mais tempo. Corremos o dia todo. Acordamos cedo e vamos dormir tarde. Vivemos sob o peso do estresse, da agenda congestionada, os pais não têm tempo para os filhos e o trabalho está ocupando todo o tempo da família. O dinheiro passou a ser o mais importante do que os relacionamentos. O lar se transformou num albergue, onde as pessoas só se encontram para dormir. Os relacionamentos estão em frangalhos porque a família deixou de ser prioridade. As coisas urgentes tomaram o lugar das coisas importantes, e o diálogo está morrendo dentro das famílias. A televisão ocupou o lugar do altar de oração nos lares, e a família já não tem mais tempo para orar, para ler a Bíblia e para cantar louvores a Deus. As migalhas de tempo que lhes sobeja são utilizadas com banalidades e conversas vazias, ou mesmo com o silêncio sepulcral. Os pais e os filhos estão vivendo isolados debaixo do mesmo teto. Os filhos fazem de seus quartos um lugar de fuga da comunhão familiar. Estamos levantando muralhas de separação dentro de casa, em vez de construirmos pontes de contato. Essa sua realidade, infelizmente, é a realidade da maioria das famílias, que nós presenciamos, que nós falamos, orientamos todos os dias. Como a televisão, como as redes sociais, o celular, as distrações têm roubado nosso tempo em família. Não se vê mais família sentada conversando, compartilhando as histórias do passado. Como eu gosto, né? Eu e meu esposo, nós gostamos de conversar com pessoas mais velhas e saber das suas histórias. Meus filhos amam quando eu conto alguma coisa assim de quando eles eram crianças, né, menores, quando eles eram bebês, como foi que nós escolhemos o nome deles, como foi, por exemplo, o tempo vai passando e a gente não vai percebendo que muda o tempo e as estações. E a gente não conta para os nossos filhos. Uma vez eu vi um episódio de um desenho lá que a Débora assistia, mostrando o pai e a mãe, depois de muitos anos, mostrando instrumentos musicais para os filhos. Eles tocavam os instrumentos antes dos filhos nascerem, e de repente, muitos anos depois, eles vão apresentar aqueles instrumentos para os filhos. Eu falo assim, gente, é só em desenho que tem essas coisas. Por quê? Como que do nada vai aparecer um instrumento musical que o filho nunca viu? E eu não vivi isso agora, recentemente. Eu me lembrei, assim, dando uma faxina na casa, ou mexendo em algumas coisas, eu lembrei que eu tenho um violino e eu tenho uma viola, né, de arpa, que é essa viola de orquestra, que quando eu estava grávida do Isaac, eu fazia aula de violino. E os meninos não conheciam esses instrumentos. Tem 15 anos que eu parei de tocar e eles estavam guardados em cima do guarda-roupa. Eu falei, meu Deus, eu já vi essa cena antes. Então, estava eu ali apresentando meus instrumentos musicais de uma fase da minha vida que os meus filhos não acompanharam, não vivenciou, e foi ali um momento de contar a história, né? E eles, mas por que você parou? Por que você não toca e tal? Então, assim, as decisões que eu fui tomando me afastou um pouquinho da música, né? Embora eu cante na igreja, embora eu tenha o domínio da palavra e tal, mas a música ficou ali um pouquinho adormecida. Ainda é um sonho de voltar a tocar, mas esse momento ainda não. E, enfim, então o que essa história me mostrou? Que a gente precisa de tempos em tempos compartilhar nossas histórias. Quantas coisas nós deixamos de ensinar aos nossos filhos porque a gente começa a entrar numa rotina de viver no automático, né? E o que a Bíblia nos ensina? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 1 até o 9, fala como nós devemos viver em família. O que nós precisamos ensinar o tempo todo para os nossos filhos? Então, nós precisamos contar, estabelecer memoriais, coisas que não podem sair da mente, do coração deles.
como proceder, quais são os nossos princípios e valores. Essas coisas nós precisamos falar o tempo todo, diariamente, ensinando. A Bíblia fala assim, que ensine a criança esse caminho, né, esses princípios, ao se deitar, ao se levantar, sentado na mesa, andando no caminho, todos os momentos, em todos os lugares, há a oportunidade de crescer, de ensinar, e nós temos deixado isso se perder por conta do ativismo, por conta de tantas coisas que a gente vai colocando na nossa agenda. Então nós precisamos voltar, né, ter essa responsabilidade de priorizar aquilo que realmente importa. Então, Tiago, capítulo 1, verso 5 e 6, está falando assim, se você não sabe como fazer, peça a Deus sabedoria para conduzir a sua família, para viver uma família que realmente faça diferença nesse mundo, e para viver uma vida não de urgência, de ficar apagando incêndios, mas que viva o essencial. O que é prioridade de verdade, que Deus, família, trabalho, a igreja, né, o nosso dom de servir as pessoas, que realmente seja relevante para nós e que faça diferença na vida das pessoas. Olha só, o que aqui o livro fala? Precisamos de mães que passem tempo com seus filhos, de mães que falem de Deus para seus filhos, mas sobretudo de mães que falem dos seus filhos para Deus. Uau! Quantas vezes você tem falado de Deus para seus filhos? Quantas oportunidades nós perdemos de mostrar quem Deus é de verdade através de cada coisa, através do nosso café da manhã, do nosso almoço, do nosso jantar, de cada oportunidade que nós temos. Abraham Lincoln disse que as mãos que embalam o berço governam o mundo, mas jamais teremos uma geração comprometida com Deus e com os valores do reino de Deus se não tivermos mães intercessoras. Necessitamos de mães que conheçam a Deus na intimidade, mães que vivam na presença dele, mães que derramem seus corações diante do Senhor em fervente oração. E sim, a oração vai transformar uma geração corrupta, uma geração infiel, uma geração que não conhece a Deus, em uma geração apaixonada por Deus e influenciada pelo Evangelho. Então, a maior influência que uma mãe pode exercer na vida dos seus filhos é por meio da oração. Então, creia no poder da oração. Reserve tempo. Invista tempo na oração em favor de seus filhos. Invista tempo, pois quando oramos pouco, não é por causa da falta de tempo, mas é por falta de clareza, por falta de prioridade. Nós temos todo o tempo do mundo para fazer aquilo que importa. Nossa agenda precisa estar alinhada com o céu. Nossa agenda precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Precisa estar alinhada com aquilo que Deus quer para nossas vidas. Então, devemos colocar a oração no topo da nossa lista de prioridades. Se você não preparar a sua vida de oração, não se preparar para ter essa vida de oração, você não vai orar. Se você não se colocar como prioridade, você não vai se priorizar, não vai priorizar a sua saúde, não vai priorizar a sua casa, a sua família, aquilo que tem importância. Se Deus não for prioridade da sua vida, você não vai orar. Talvez você não tenha boas razões para justificar a sua negligência em relação à oração. Talvez você esteja muito comprometido com a agenda congestionada, com tantas coisas que você tem para fazer, mas que no fim das contas a conta chega, né? Que no fim as coisas, o resultado da sua vida de falta de oração vai chegar de uma forma muito catastrófica, de uma forma assim que você não queira, né? Algo ruim. Então não é que Deus vai te castigar porque você não ora, é porque as consequências de uma vida que falta oração, elas são reais. Então, não perca seus filhos, não perca sua saúde, não perca o seu momento de vida, a sua história, porque você não se atentou para aquilo que realmente tem importância e valor real. Então, o ativismo, ele é um pecado. Sim, o ativismo, ele é um pecado. Então, seja o centro, que Deus seja o centro de tudo. Seja a oração aquilo que te alimenta, aquilo que te sustenta. Talvez o seu pecado seja o ativismo. Talvez o seu pecado seja deixar para depois a desorganização, como nós falamos aqui em outros vídeos. Então, talvez as coisas, o trabalho, a casa, o dinheiro esteja ocupando o tempo, o centro do seu coração, que seria o lugar de Deus. Então, não permita mais que isso aconteça. O maior bem que você pode fazer à sua família é ser uma ardorosa, uma fervorosa na oração. Então, a melhor maneira de você investir o seu tempo é interceder pelos seus filhos,
Então, encare a oração como investimento. Encare a oração como algo necessário, como a sua primeira prioridade. Coloque na sua agenda o seu tempo a sós com Deus, o seu tempo de orar pela sua família, pelo seu relacionamento, pelas suas finanças, pelos seus filhos, seu marido, pela sua vida. Enfim, tire tempo de oração e realmente creia que o Senhor vai transformar a sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que você sabe que precisa orar, que precisa nutrir esse tempo, né, de relacionamento com Deus, e que pode e que precisa aprender a orar pela sua família. Se inscreva aqui no canal, ative as nossas notificações e eu te espero no nosso próximo vídeo.